Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Ele já está conosco, o professor Dionísio da Silva. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, querida Poliana. Você é sempre gentil com este Dionísio. E seja muito bem-vinda aos meus ouvidos também, aos ouvidos dos ouvintes que te adoram. E o Leno a gente suporta, claro, né? Porque tem sempre uma taxa. São os impostos, a gente recebe um bem e tem os impostos. O meu imposto da Poliana é o Leno. O senhor me ama, professor? Mas é enrustido, né? Professor, e o Leno confia tanto nesse amor que ele nem separou a música. Pois é, professor, eu não vi o e-mail. Confesso. Ele anda relapso ultimamente, né? Por inveja, compreendeu? Toma atento, Leno. Só porque não leva o chocolate pra ele, fica aí nesse chove não molha. É uma retaliação, professor. Retaliação. Vamos fazer um dia desses, retaliação. E hoje, qual é a nossa palavra do dia, enquanto o Leno está ali nas carrapetas tentando pegar rapidamente a nossa canção, professor? Carrapeta, Poliana? Vamos fazer carrapeta também, já tem duas pautas. Retaliação e carrapeta. Retaliação e carrapeta. Será que a gente consegue colocar as duas juntas? Consegue, na próxima, quarta-feira, carrapeta e retaliação. Olha, Poliana, a palavra não é assim, não é muito boa, desperta um monte de tristezas, mas de tristeza também se faz a vida e a gente tem que refletir sobre elas. Hoje nós vamos falar de suicídio. O suicídio é uma palavra criada, não havia no latim. O latim falava involuntária mors, quer dizer, morte voluntária. E o português criou a palavra suicídio com o pronome suicidium, que é do verbo cedere, que é matar, cortar. Só que no suicídio dos antigos romanos, às vezes não era a própria pessoa que o praticava. Ela ordenava a um servo, a um acompanhante, a um escravo, a um militar que procedesse à morte do dono, não é? Tipo uma eutanásia. Uma eutanásia. Mas que não estava ligada a uma doença terminal e tal. Não, estava ligado a maior parte dos suicidas eram jovens, e houve também velhos que se suicidaram, mas em geral pelas mãos de outros, né? Agora, era uma morte digna, porque ela vinha como uma espécie de detergente para a desonra, né? Como os japoneses fazem, né, professor? Quando tem essa tradição no Japão, né? Quando você vive uma decepção, uma desonra muito grande, muitos japoneses cometem o suicídio, né? É verdade, eles praticam o suicídio, que lá tem dois nomes em japonês, harakiri e seppuku. E também se faz, às vezes o suicídio é ordenado, alguém recebe como pena se suicidar. Aliás, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler deu ao grande Marechal Rommel, que era um dos mais qualificados generais nazistas, deu como ordem que ele se suicidasse, que então a família seria amparada, senão não seria. E essas duas palavras, harakiri e seppuku, elas entraram para o português sempre com um sentido assim de suicídio, mas cada cultura tem as suas complexas sutilezas. E tem uma palavra no português para suicídio que é autoquíria, que veio também do grego autos, que é por conta, como automóvel, que se move por conta própria, autos, e deu autoquíria, porque keiros em grego é mão. Então, autoquíria, se matar pela própria mão. O caso é que é uma tragédia, em geral o suicídio é uma tragédia, e não tem mais a dignidade nem da cultura japonesa, nem da antiga cultura romana,
E no Brasil, inclusive, se procura disfarçar quando há um suicida na família. Há mais suicidas no mundo do que esses que aparecem, porque muitos não são registrados assim. Ou não são divulgados assim, Poliana. Em algumas religiões, né, professora, até, por exemplo, no enterro dos suicidas, o enterro é feito separadamente, né? Você tem algumas religiões com o enterro dos suicidas, até em outros cemitérios, que não os cemitérios das outras pessoas, né? Os judeus, por exemplo, não enterram os suicidas junto com os outros, não é? Uhum. E eu me lembro, no seminário, tive um colega que foi meu colega de seminário, e depois ele foi expulso por um pecado nefando lá, e ele chegou... O pecado nefando no seminário era o homossexualismo, que era punido com expulsão. Uhum. Então ele foi expulso, suicidou-se quando chegou em casa, era tal a vergonha que ele passou. E havia nas pequenas cidades, isso é pouco noticiado, eu quase não vejo escrito, a não ser assim textos esparsos, pedaços de livros. Havia um costume de nas pequenas cidades enterrar o suicida embaixo da entrada do cemitério, logo à entrada, mas não dentro do cemitério, para que as pessoas pisassem sobre ele necessariamente ao entrar quando fosse enterrar outro. É uma coisa muito horrível, mas é uma marca do ser humano, que às vezes os ódios, assim como os amores, são o verso da outra moeda, não terminam com a morte, continuam depois. Se o amor continua, às vezes o ódio também continua, né? O desprezo também continua. Então lá no cemitério se continuava a desprezar o suicida. O Leno Falck conseguiu, professor Dionísio, a nossa musiquinha. Vamos ouvir, é tão linda, porque o tema é triste, mas a música é linda, da Sarah Brightman. Sundays gloomy, my hours are slumberless. Dearest the shadows, I live with a numberless little white flowers never awaken you. E por que, professora, a escolha dessa música? Eu coloquei essa música porque ela é dita assim, quando cantada pela Billie Holiday, né, como uma espécie de hino dos suicidas. E a Sarah Brightman fez o contrário, ela fez essa música assim, sinistra, um pouco triste, ela fez uma redenção dessa música. Eu queria observar, Poliana, que ela fala muito em shadows, né? Uhum. Que é sombra Uhum. em inglês. E todas as orações assim que falam da morte, os salmos antigos escritos falam pelo vale das sombras, né? A sombra é sempre um sinônimo de coisa que você tem que evitar, que você quer a luz, né? Uhum. Exceto no verão carioca, a gente procura a sombra, né? Sempre tem uma exceção, né, professor? Tem sempre. E eu acho que eu devia ser assim uma espécie de conselheiro dos pré-suicidas, para dizer o seguinte: olha, eu também tenho curiosidade com a eternidade, mas pressa nenhuma, né? Só curiosidade. É verdade, professor. Bom, e ao som dessa música, nosso jornal vai ficando por aqui, viu, professor? Mas quarta-feira voltamos para falar de carrapetas e retaliação. Então temos que agradecer ao Leno, porque essas observações intempestivas do Leno, a gente só brinca com quem a gente gosta, né? Mande mais músicas, professor. Vou sempre colocar no momento certo. Poliana, a gente dá uma chance, o Leno vem e bate de primeira, compreendeu? Ele aproveita, professor. Ele é um oportunista. Um grande abraço, Leno. Abraço. Poliana, é uma delícia fazer esse programa aqui. Uma beijoca pra você. Um beijo, professor. Um beijo até quarta. Obrigado, tchau, tchau.